Nessa tarde. Que Deus abençoe essa casa de oração. Amém? Amém, Jesus. Como já foi dito, me chamo Aline. A gente vem ali da Bahia, da capital Salvador. Eita Deus. Para estar aqui dando glória com os irmãos aqui em São Paulo. Coisa linda, Jesus. E Deus tem feito grandes coisas, tanto lá quanto aqui. Amém? Amém. Sem demora, livro de 1 Crônicas 13. Aleluia. Glória a Jesus. Te adoramos. Amém? Amém. Livro de 1 Crônicas 13. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. 13, versículo 3, que diz o seguinte: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que assim faria, porque coisa era correta aos olhos de todo o povo. Amém? Quem quiser pode sentar no glória a Deus. Irmãos, a gente está aqui diante de uma passagem que ela é bem conhecida, né? Normalmente a gente sempre faz campanha em cima da arca e leva a arca, e pega a arca, e traz a arca, e sobe com a arca, e joga a arca. Só que até a gente chegar no leva a arca, tem um processo, tem uma história, tem uma passagem, tem um agir de Deus aí. É verdade. A gente está vendo aqui, irmãos, em 1 Crônicas, que é basicamente o que aconteceu em 2 Samuel 6, que aqui Davi ele começa a assumir todo o reinado em Israel. A gente sabe que Deus tira Davi de trás das malhadas para colocar Davi assentado aonde? No trono. Deus tira Davi de apacentar a ovelha para agora ter que lidar com o povo. Só que até Davi chegar no trono, foi um processo. E a gente hoje não quer esperar o processo. E a gente hoje não quer esperar o tempo de Deus fazer o negócio acontecer. É verdade. Porque é muito lindo cantar, é muito lindo pregar, que há tempo para todas as coisas. Só que eu não sei esperar. Eu não sei aguardar Deus agir, porque eu quero que Deus faça na minha hora. Eu quero que Deus faça agora porque eu sou servo. Meu Deus. Porque eu sou profeta. Porque Deus faz com que eu faça e aconteça. Irmãos, entendam uma coisa. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus acha que Ele tem que fazer. Olha o que Salmos diz. Deleita-te no Senhor. Ele vai satisfazer o que deseja o teu coração. Só que primeiro, deleita-te. O que é isso? Se alegra no Senhor. Busca o Senhor. Centraliza a sua vida nele. Que aí depois ele faz o resto. E até Davi chegar no trono, foi perseguido, caluniado, foi tentativa de homicídio várias vezes, perdeu família, perdeu gente, dignidade, teve que sair da sua terra para morar em caverna, até se tornar rei. Só que aí a irmã passou por mim e não deu a paz do Senhor. Já é motivo de ficar de cara feia. Só que eu fui pro culto e não me deram oportunidade. É motivo de cara feia. Só que aí a pastora chamou a minha atenção. Já é motivo no próximo culto eu já nem vou. Mas eu quero que Deus me honre. Eu quero sentar na mesa do rei. Eu quero poder botar a coroa. Eu quero poder comer banquete. Mas o processo da espera e obediência eu não quero passar. Irmãos, em tudo Davi foi obediente ao Senhor. Em tudo Davi ele era dependente de Deus. Davi ele está lá na caverna de Adulão, passando uma perseguição porque Saul queria matá-lo. Olha o que Davi fala dentro da caverna. Eu clamarei ao Deus Altíssimo, Deus que por mim tudo executa. Aleluia. E Davi estava dentro de uma caverna. Davi estava fugindo da morte. E ainda assim Davi declarou: Deus por mim tudo executa. Deus por mim tudo faz. Deus por mim ele age. Aleluia. Só que quando eu estou passando o processo, quando eu estou passando prova, ai Deus me esqueceu. Ai Deus me abandonou, Deus não é comigo.
comigo, Deus não é na minha vida. Mas deixa Deus abrir a porta. Deixa Deus prosperar. Deixa a gente viver esse Deus que todo mundo prega, que dá, que faz e que acontece. Meu Deus. Aí eu sei da glória, eu sei da aleluia, eu sei fazer culto de ação de graça. Mas Davi na caverna, fugindo da morte, ele louvava o Senhor. Igreja, entenda uma coisa. O mesmo Deus que é Deus de monte e bonança, é Deus que também manifesta a glória no vale. É Deus que disse, olha, tira meu povo do Egito para fazer festa no deserto. Olha aí. Igreja, quando eu entendo que Deus, dando ou não dando, Ele é Deus. É verdade. O negócio fica mais fácil para mim. E Davi assume todo o reinado. E logo quando ele assume o reinado, olha que coisa linda, minha pastora. A primeira preocupação de Davi, traz a harpa. Sabe por quê? Se eu sentei no trono, é porque Deus me colocou aqui. Só vou reinar com ele aqui. Traz a arca. Porque no tempo de Saul, ninguém lembrava que ela existia. E daí você já começa a perceber que nem todo mundo que reina, Deus é com ele. Nem todo mundo que está em evidência é porque Deus está abençoando. Nem todo mundo que está em holofote é porque Deus é com ele. Sabe por quê? Saul era rei, mas Deus havia rejeitado ele. Saul estava reinando por cima da carne seca e Deus de lá só esperando o momento para ele sair para colocar Davi no lugar. E Saul nem aí para a presença do Senhor. Irmãos, entendam uma coisa. Nem todo mundo que prospera é porque é Deus que está dando. Não é porque, porque fulano está fazendo assim, está dando certo, mas não quer dizer que é Deus que está abençoando. Presta atenção. Deus pega Jesus depois de 40 dias e 40 noites no deserto e leva para ser tentado pelo inimigo aonde? No deserto. E uma das tentações que Jesus passa é o quê? Olha, se prostrado me adorares, tudo lhe darei. Que disse isso foi quem? Satanás. Mas Deus fez o contrário. Ó Jesus, você vai ter que descer, abrir mão da sua glória e mais, abrir mão da sua vida por amor. Já foi dito aqui, o nosso evangelho, irmão, não é só dar e receba. O nosso evangelho é pegue a sua cruz e siga Jesus. Pegue a sua cruz e vá atrás de Jesus. E aí Davi junta o povo. Vamos trazer a arca de volta, porque te esqueceu ela de lado. Irmãos, e para se reinar e para se vencer tem que ter presença. Para se prosperar, para se alcançar algo, tem que ter presença de Deus. E ali ele começa a montar tudo bonitinho, como já foi dito, cavalo, boi, aquela carroça, aquela coisa toda. Muito linda a intenção no coração de Davi. A preocupação em dar o melhor. Só que entenda uma coisa, irmãos, até o que eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que consultar se Deus quer. Porque tem gente que tem essa mania. Eu vou fazer festa. Eu vou fazer não sei o que porque é pro Senhor. E nem perguntou se Deus quer. Nem perguntou se Deus vai dar no negócio. Aí festa dá errado, roupa não dá, comida não tem, convidado não vem, porque não consultou. Aí depois fala, o diabo se levantou. O diabo tá com fúria. Não, irmão, porque Deus não concordou com o negócio. Entenda uma coisa. Olha o que Elias fez. Não vai chover por 3 anos. Ele não disse, Deus mandou. Ele só falou o quê? Não vai chover, Deus já assina embaixo. Porque Elias tinha vida com Deus. Aleluia. E uma vez que você tem vida com Deus, e você é obediente a Ele, a sua vontade se alinha com a vontade do Senhor. Davi queria trazer a arca, mas não perguntou como tinha que fazer. Entenda uma coisa, irmãos, quando você consulta a Deus, você evita perca, você evita prejuízo, você evita choro derramado, porque você está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que é lindo? Um versículo que todo mundo conhece. Seja forte e corajoso. Todo mundo sabe disso, todo mundo toma posse. Só que até o forte e corajoso, Deus falou algo com Josué. Josué, medita de dia e de noite. Pra quê? Pra ter sucesso em tudo que você vai fazer. Deus está dizendo, Josué, seja obediente à minha palavra e aí eu vou ser com você. Davi era homem de Deus. Davi era adorador, salmista, arpista. Mas nessa situação não consultou a Deus. E teve ruim. E deu ruim. Por quê? No meio da adoração, no meio da festa, alguém morreu. Olha isso. Se tinha presença na casa, porque alguém morreu no ambiente. Olha aí. Já que o povo estava adorando ao Senhor, dando o seu melhor, porque alguém perdeu a vida. Se a gente sabe que Ele é o dono da vida,
aparência, emoção, empolgação, agonia. E às vezes eu na minha agonia, na minha aparência, na minha emoção, tem alguém agonizando do meu lado e eu não vejo. Às vezes na minha agonia de querer me aparecer, mostrar e acontecer, tem alguém morrendo do meu lado e eu não percebo. Igreja, entenda uma coisa, uma vez que tem presença dele na casa, tem sinais. Uma vez que há a presença de Deus, tem cura, tem libertação, tem transformação no ambiente. E nós temos que entender que para trazer a presença tem que ter obediência. Porque teve que alguém morrer para Davi consultar a palavra. Teve que alguém perder a vida para depois perguntar como é que tinha que fazer. E aí quando Davi obedece, o negócio começa a fluir. O negócio começa a dar certo. Porque quando Uzá morre, leva-se a arca para a casa de Obed. E ali Deus abençoa a casa de Obed-Edom em 3 meses. Por quê? Além de ter obediência, havia santidade, havia reverência, havia renúncia. E ali Davi ficou sabendo, opa, Deus abençoou Obed-Edom. Vamos trazer a arca, vamos tentar trazer a arca, só que dessa vez do jeito certo. Deus abençoou Obed-Edom. Vamos lá saber o que é que ele está fazendo para a gente fazer também. Porque, irmãos, quando você vê alguém fluindo na presença de Deus, vê Deus abençoando alguém, você não tem que ter inveja, não tem que saber o que a pessoa está fazendo para Deus abençoar também. Porque às vezes eu estou vendo alguém vencendo na minha frente, em vez de eu tentar fazer igual, eu fico com, ai, porque tinha que ser eu. Tinha que ser não, tinha que ser o irmão. Porque quando chegar na sua vez vai ser você. Só procura fazer o que é certo. Meu Deus. Só procura andar na linha, que na hora que chegar a sua vez, Deus vai fazer acontecer. E ali Davi traz a arca do Senhor. Só que olha o detalhe, chama os levitas, chama os sacerdotes. E antes de pegar na arca, santifica. Antes de trazer a arca, manda santificar. E aí quando ele santifica o povo, que ele santifica os levitas, que ele santifica todo mundo ali, pega a arca do Senhor. E bota onde? Em boi? Bota onde? Em cavalo? Bota onde? No jegue? Bota onde? No que eu acho que é legal botar? A glória é para ser levada. Aleluia. A glória de Deus é para ser carregada. Sabe o que é o problema? É que eu gosto de inventar demais. Eu gosto de acrescentar demais. Eu gosto de dar meu jeitinho. É porque Deus já me usa. É porque Deus fala comigo. Então se eu fizer, Deus vai ser comigo. Irmãos, olha Davizinho. A maioria das guerras que Davi ia descer, ele ia de cara limpa. Deus, eu devo ir. Senhor, é para fazer. E tem uma que é pior. 1 Samuel 30. Davi volta de uma suposta guerra que ele ia. Volta para Ziclag, que é onde ele morava. Só que chega lá, o inimigo havia acabado com tudo. Tinha levado os seus filhos, as mulheres, tudo em cativeiro. E os seus soldados queriam matar Davi por causa disso. E a Bíblia diz que mesmo em angústia, Davi se fortalece no Senhor. E sabe o que é lindo? Que a família dele havia sido sequestrada, a sua casa demolida. Só que Davi, em vez de ir lá, porque era direito dele ir buscar a sua família, mas ainda assim Davi vai orar. Senhor, eu devo ir? Se eu perseguir, o Senhor vai me dar vitória? E aí Deus responde, vai Davi, que você vai libertar todo mundo. Só que aí o príncipe quer meter as caras para fazer. Quer meter a mão para fazer, achando que Deus vai ser com ele. Irmão, entenda uma coisa, Deus é com quem é com ele, com a palavra dele. Porque isso é uma mania de se agarrar aquele versículo, porque Deus é comigo. Deus é com a palavra dele. E se eu sou obediente, aí Deus vai ser comigo. Porque, olha o que Deus fala para Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2. Eli, eu honro os que me honram, mas que me despreza é desmerecer. Não ache você que a gente vai fazer a obra de qualquer jeito, no dia que acha que tem que fazer, na hora que acha que tem que fazer, Deus abençoe, que Deus não vai. Olha o que a palavra fala em Jeremias. Maldito é quem faz a obra relaxadamente. E Davi sentiu isso na pele. Na primeira tentativa, Davi fez do jeito que ele achava que tinha que fazer. Gastou, luxou, esbanjou. Só que aí alguém morreu. E ele teve que recuar na presença para fazer o que é certo. Mas tem gente, minha pastora, que mesmo perdendo, não desce do salto. Mesmo sendo apertado, ferido, não reconhece que está errado. Não reconhece a rebeldia. Não reconhece a dureza do coração. Permanece no erro. Igreja, olha Davi. Ele voltou e falou, como é que eu vou levar a arca agora? Como é que eu vou lidar com a presença de Deus agora?
palavra, ele entendeu. Para se carregar presença, para se ter presença, tem que santificar esse negócio. Para se manifestar a glória, tem que ter obediência. Olha o que a palavra diz: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Igreja, um lugar sem santificação é só um lugar. Um culto que não tem santidade e obediência a Deus não desce, é só oba-oba e gritaria. Mas uma vez que a gente se coloca, irmãos, em posição de sujeição, aí a presença dele se manifesta no ambiente. Irmãos, já tem muita gente parecida com o mundo. Jesus está querendo os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que é isso? Que o adorem em santidade dentro da palavra. Verdade, Deus. Só que aí eu quero parecer com todo mundo. Eu quero imitar todo mundo. Ah, porque Deus não se importa, porque Deus não liga. Irmãos, existe uma Bíblia aí, é para ser vivida. Verdade. O que está escrito aqui não é para chorar e se emocionar, não. Isso aqui é para mudar a nossa vida. Aleluia. Isso aqui não é para achar bonito, roteiro de filme, não. Isso aqui é bússola para a vida eterna. Aleluia. Porque a minha pastora, eu quero imitar todo mundo. Pregador X, pregador tal, pregador não sei das quantas. Mas quem eu devo imitar, eu não imito, que é Jesus. Quero ser igual levita tal. Quero me vestir que nem pregador tal. Mas Jesus que era santo, eu não quero imitar. Jesus que era puro e sem mistura, eu não quero imitar. Mas aí o crente faz do jeito que quer. Quer fazer as coisas do jeito que quer. Um perdão que não libera. É um perdão que não pede. É um ciúme que não tira. Uma preguiça que não sai do couro. Mas que Deus abençoe. Carregando a arca de Deus de qualquer forma. Querendo levar a presença dele de qualquer jeito. Irmãos, entenda uma coisa. Sem santidade a presença não desce. Olha o que ele falou a Moisés. Está Moisés levando as ovelhinhas para comer. Do nada, uma sarça pegando fogo e não consumia. E vem uma voz de dentro da sarça: Moisés, tira a sandália, porque onde pisa é terra santa. Mas a questão é, não era o monte, não era a sarça, não era as ovelhas, não é porque era Moisés o profeta, não, era a presença que santificava o ambiente. E Deus falou: Moisés, tira o que está sujo, tira a imundícia, tira o que está errado, Moisés, e depois se aproxima. Porque quem se aproxima da presença de qualquer jeito, você viu o que é que dá. E tem muita gente aí que já é sepulcro caiado na presença e nem sabe. Porque está querendo tocar nele de qualquer jeito. Quer se aproximar de Deus de qualquer forma, irmãos. E a presença de Deus é séria. Nós estamos falando de um Deus que é criador do universo. Estamos falando de um Deus, irmãos, que nunca se ouviu falar igual a Ele. Porque, ó, se você for na casa do prefeito, você vai de qualquer jeito? Não. Se você for no tribunal, você vai de qualquer jeito? Não. Na delegacia, você apresenta de qualquer jeito? Não. Porque aqui quer fazer de qualquer jeito? Aqui é o quê? Aleluia! Jesus disse: vocês estão fazendo a casa do meu pai covil. Meu Deus. Mas aqui é casa de oração. E depois que ele limpa o templo, olha o que a palavra diz: e trouxeram os enfermos, endemoniados, e ele curou a todos. Aleluia. Quando teve limpeza na casa, teve cura no ambiente. Quando teve santificação, teve libertação na casa. Aleluia. Aí a pessoa chega doente no culto e vai doente. Por quê? Emoção. Olha isso. Oba-oba. Chega a pessoa endemoniada aqui, a gente nem sabe que não é endemoniada, porque eu estou preocupada com a minha saia, porque tem que ser mais bonita que a sua. Chega alguém aqui, irmão, que está preso no álcool. Não é liberto por quê? Porque eu tenho que estar melhor que você. Chega alguém aqui preso nas drogas, querendo libertação, não sai liberto por quê? Porque minha pastora chamou minha atenção, estou magoada com ela. Meu Deus. Tem que limpar, quer carregar a arca, vai ter que limpar a casa. Quer glória, vai ter que limpar a casa. Quer unção, vai ter que limpar a casa. Olha o que ele fala em 1 Coríntios: vós sois templo do quê? Do Espírito Santo. Só que aí eu estou ocupando o espaço dele com um bocado de coisa. O tempo que eu podia dar de qualidade para o Senhor, eu estou na porta dos outros. O tempo que eu podia gastar intercedendo pela minha casa, eu estou ligando para a minha pastora para encher de desaforo. O tempo que eu podia estar jejuando, me envolvendo, buscando revelação do alto, eu estou com a cara enfiada no diabo do celular. Igreja, uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você não pertence
desse mundo. A sua vida está escondida nele. Nós temos que aprender, irmãos, a nos comportar, voltar a nos comportar como igreja, como noiva. E o que a palavra fala? Que ele vai vir buscar a sua igreja de qualquer jeito. Lavada, remida, santificada. Olha o que ele fala em Eclesiastes, que em todo tempo, é a 5 minutos, é a 10, é a 15, é uma semana, em todo tempo seja alva e nunca falte o óleo. Só que aí, quando eu chego nessa questão do óleo, eu só lembro do Salmo 23. Preparas uma mesa, Senhor, perante mim na presença. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quem são seus inimigos? Quem é o inimigo da igreja? O diabo. Só que quando eu falo desse versículo, meu inimigo é a irmã que está do meu lado. Minha inimiga é a minha pessoa que está na minha casa. Porque eu quero que Deus me honre, eu quero que Deus faça. Porque eu quero mostrar para os outros. Irmãos, havia um cego de nascença em João 9. E o discípulo pergunta: Jesus, quem pecou? O pai ou a mãe para nascer assim? Jesus sabe, maravilhoso. Nenhum nem outro. Nasceu assim para que se manifeste nele as obras. Para que se manifeste nele a glória. Para que se manifeste nele o poder de Deus. Mas eu estou perdendo tempo com picuinha. Como é que eu vou manifestar o poder de Deus? Olha aí. Estou perdendo tempo com fofoca, mentira. Como é que eu vou manifestar a presença dele assim? Aleluia. Irmãos, Deus não habita onde já está ocupado. Ele não é invasor, Deus não é mal educado. Ele para entrar, ele bate na porta. E se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar contigo. Aleluia. É verdade. Davi teve que olhar na lei. Como é que faz isso aqui, Deus? Davi teve que voltar ao tempo antigo de quê? De mergulhar na lei, de ler a palavra, de consultar, de gastar tempo com Deus para saber como fazer o que era certo. Aleluia. Só que aí, eu pego um devocional qualquer de 10 minutos e já tá bom. Eu pego um vídeo de 30 minutos de alguém que eu nem sei a procedência e tá bom. Eu vou pro culto hoje porque é pregador tal. Vou pra oração hoje porque fulano vai estar lá, vai revelar, vai entregar, vai fazer, vai acontecer. Mas intimidade, compromisso. Irmãos, o mesmo Deus que usa profeta A e B, Ele pode usar a tua vida. O mesmo Deus que revela A, B e C, quer revelar para tu também. Mas aprenda a voltar a consultar a palavra. Deus, como é que faz? Senhor, e aí? Deus. Porque eu só lembro de Deus quando eu preciso. Eu só lembro quando eu quero uma porta aberta. Eu só lembro quando eu quero que Deus me honre para eu poder falar para alguém que Deus me honrou. Mas Jesus ensina, você quer orar? Fecha a porta. Você quer alguma coisa? Vai para o secreto. Que o Pai que vem em secreto é Ele. Que em público recompensa, você nem precisa fazer nada. E depois que Davi faz tudo direitinho, santifica o povo, santifica o levita, o sacerdote, bota a arca no ombro do povo, oferece sacrifício, aí Deus se manifesta. E a Bíblia diz que ele dançava, ele adorava com todas as suas forças. Porque naquela hora não era o rei Davi. Era o adorador. Aleluia! Porque, irmãos, na presença dele não tem título. Na presença dele não tem patente. Na presença dele não tem salto, não tem maquiagem, não tem gravata bonita. Porque entenda uma coisa, irmãos, a glória não se manifesta em gravata. A glória não se manifesta no salto 15. A glória não se manifesta na saia grande. A glória se manifesta é quando eu santifico o meu coração. A glória se manifesta é quando eu boto a cara no pó e reconheço a grandeza dele. Aleluia. Igreja, e é necessário a gente voltar. Lá no início. Sabe aonde? Na viração do dia. Quando a Bíblia diz que descia Deus todo finalzinho de tarde para conversar com Adão. E precisamos voltar. Porque ele fala isso à igreja de Éfeso. Só tenho contra ti uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Mas lembra de onde você caiu. Volta! Se arrependa e pratica de novo. Aquela oração gostosa da madrugada. Aquela subida no monte toda semana. Aquela leitura que até perdi a hora, perdi o momento. De ai meu Deus, eu li demais, tem que sair, meu Deus. Aquela adoração com lágrimas quentes correndo pelo rosto.
Porque nem chorar o crente quer mais para não disfarçar a maquiagem. Nem descer do salto mais porque vai amassar o vestido. Nem não porque vai abarrotar o meu paletó caro. Sabendo que quando morrer vai ficar tudo isso aí. Verdade. Igreja, é necessário voltar a consultar. É necessário voltar. Porque, ó, não é vergonhoso voltar não, viu? Não é vergonhoso sentar para ouvir, não. Glória a Deus. Não é vergonhoso falar assim, Deus, eu preciso de renovo. Deus, eu preciso nascer de novo. Não é vergonhoso não, irmão. Vergonhoso é botar banca sem presença. Vergonhoso é passar vergonha sem presença. Achar que tá abafando, mas com o pé já não é. Verdade, Deus. Igreja, a salvação é real. Amém, Jesus. Porque nós estamos nessa terra é passageiro. Porque existe uma vida guardada nele. Ele disse, eu vou pro Pai, mas eu vou voltar para buscar você. Porque aonde ele estiver, ele quer que a gente esteja também. Olha que coisa maravilhosa, minha pastora. Jesus faz questão de nós. Então nós temos que aprender, irmãos, a fazer questão dele. Verdade. De estar onde tem a presença Aleluia. do Senhor. Olha o que o salmista disse, mas vale um dia na casa do Senhor que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia. Mas aí o crente escolhe culto para vir. O crente escolhe propósito para fazer. Se for do meu agrado, eu vou. Se não for, não conta comigo, não. Se servir para mim, eu tô lá. Mas se não servir, eu não vou colar, não. Aí imagina. Se Deus aprendesse a dizer, também não vou fazer. Mas se Deus começasse a dizer, também não vou abrir. Também não vou dar. Também não vou curar. E aí? Porque eu acho corajoso o crente dizer não para Deus. É ter muita coragem, é ter muita cara de pau de dizer Deus eu não vou, Deus eu não faço, Deus eu não quero, Deus não sei o quê. Eu acho coragem. Mas quando Deus diz não, ai Senhor, por que Deus? Mas e o não que você deu pra Ele? E as costas que você virou pra Ele várias vezes? As obras que você não fez que Ele mandou você fazer? O pecado que Ele mandou largar que não largou? E aí? Aleluia, Jesus. Porque para nós, é aquela coisa, para o nosso reino, mas para o vosso. Igreja, Jesus está voltando. Amém. E Ele não vai levar a igreja de qualquer jeito. É verdade, Pai. Mas é aquela coisa, você pode fazer a obra do jeito que você quiser. Do jeito que você está, você faz a obra. Agora para o céu você não vai. Jesus. Você pode pregar, adorar, pular do jeito que você quiser. Do jeito que você está aí, beleza. Mas para o céu, não vai. A glória não vai ver. A presença não recebe. Porque Deus, irmãos, Deus não é menino. E Deus não é injusto. Deus, Ele vai fazer por quem se esforça para estar na presença dEle. Porque luta, irmão, vem para todo mundo. Peleja vem para geral. Problema bate na porta de todo mundo. O problema é quem está alicerçado. Porque quem está alicerçado não cai porque ele sustenta. Ele diz que o homem prudente bota a casa onde? E quem é a nossa rocha? Jesus. Então, uma vez que você está alicerçado nele, o barco pode até sacudir, mas não cai. O vento pode até bater, mas não cai, porque quem segura é Jesus. Jesus quer manifestar a glória, irmão, na tua vida. Aleluia. Até porque o que que a palavra diz ao nosso respeito? Desçamos e façamos. O homem é a nossa imagem e semelhança. Você foi criado para isso. Você foi criado para manifestar a glória. Aí tem gente que fala assim, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Lê o texto. Lá em Isaías diz que ele não divide a glória com outros deuses. Mas a nós, ele chama de sacerdócio real, nação santa. Minhas testemunhas. O povo que eu criei para que me desse louvor. Aleluia. Você foi criado para isso. Você foi criado para onde você passar, o povo vai dizer, vai a santa mulher de Deus. Vai a santo homem de Deus. Eita, passou aqui, me arrepiei. Passou aqui, senti uma coisa. Que coisa é essa? A presença de Jesus. Aleluia. Você foi chamado para manifestar a presença, irmão. Então carregue essa presença, mas carregue direito. Não carregue de qualquer jeito, não, para você não matar ninguém, ou até você mesmo também morrer. Porque a presença dele é séria. E não se fala só de morte espiritual, morte física também acontece. Porque o mesmo Deus lá, ó, de 1 Crônicas 13, é o Deus que está aqui nessa tarde. Aleluia. Ele deixa bem claro, eu não mudei. Eu sou mesmo ontem, sou hoje e serei eternamente. Mas uma vez que você carrega a presença dele, até quem Deus não tinha propósito, passa a ter por causa de você. Até aquela pessoa que Deus não queria conta, por causa de você, Deus abençoa. Pergunta para Obed-Edom. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa Obed-Edom em toda. Então, uma vez que você
carregar a presença, irmão, toda a sua casa vai ser cumprida. Uma vez que você sair com essa presença hoje daqui, quando você colocar o pé na tua casa, o negócio vai mudar de figura. Porque onde Jesus chega, Ele muda o ambiente. Onde Jesus chega, Ele resolve. Onde Jesus chega, tem cura, libertação e mudança de vida. E se você não possa, se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Coisa linda, Deus. Glória. Feche seus olhos. Amém, Jesus. Feche seus olhos. Naquilo que você sabe, irmão, que você precisa consertar com Deus. Essa oração de início vai ser para a gente se ajeitar com Ele. Aleluia. Essa oração de início vai ser para a gente fazer o que Davi fez. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Senhor, como é que eu tenho que fazer? Deus, me direciona nisso aqui. Aleluia. Pai, obrigada, Deus, por esse culto. Obrigada, Pai, pelo teu povo estar aqui nessa tarde, Senhor. Pai, nós iniciamos essa oração, Pai, fazendo aquilo que Davi fez, te consultando, Deus, para saber como fazer esse negócio. Oh, Pai, nos instrui. Oh, Pai, nos direciona. Pai, se existe algum caminho, algum atalho que pegamos nesse dia, Pai, nos ajuda a voltar para o caminho da obediência. Pai, nos ajuda a voltar para o caminho da santificação. Sim, Deus. Pai, perdoa o nosso coração, a nossa mente. Sim, Pai, tudo aquilo que estamos fazendo, Deus, de nós mesmos, Senhor, de forma precipitada, Pai, nos perdoa Sim, nessa meu Deus. tarde. Sim, E Pai. restaura, Deus, a tua aliança aleluia. conosco. Sim, meu Restaura, Pai, a nossa vida contigo. Sim, Jesus. Restaura, Deus, a tua unção, Pai, em Sim, nossas Deus. vidas. Oh, Pai. Arranca de nós agora todo o peso, todo o fardo, Pai. Sim, meu Todo o cansaço, Senhor. Sim, Pai. Pai, toda a culpa, todo o remorso vai removendo Deus. nesta hora. Mas restaura, Senhor, a tua unção. Sim, Deus. Restaura, Pai, a tua presença. Restaura, Deus, a tua graça nessa meu tarde. Deus. Pai, desce com renovo. Desce com avivamento. Desce com cura nessa casa. Desce com libertação, Pai. Quebra o jugo. Desfaz, Deus, quebra o arco, quebra o lança. Pai, quebra os carros do fogo. Pai, vai cessando guerras aqui neste lugar, Senhor. Pai, vai descendo com a tua mão poderosa nessa tarde, Deus. Sim, Pai. Senhor, Aleluia. eu estou diante, Pai, das arcas do Senhor. Sim, Pai. Eu estou diante, Pai, de pessoas que estão, Deus, com a missão, Deus, de levar a tua glória. Sim, meu Deus. Eu estou diante de homens e mulheres, Pai, que foram chamados, Senhor, para manifestar, Pai, a tua Sim, presença. Deus, maravilhoso. Mas o inimigo da nossa alma tenta arrancar isso a todo custo. O inimigo da nossa alma, Pai, tenta nos frustrar a todo custo. É, Deus. Mas nessa tarde, Deus, levanta o teu povo com ousadia. Sim, Pai. Levanta o teu povo, Pai, com unção nova, uma unção diferente. Jesus, aleluia. Desce, Deus, com tua graça, com teu Sim, poder que Deus, despedaça o jugo. verdade. Toda a opressão maligna, Pai, que seja quebrada nessa tarde. Aleluia. Toda seta, investida maligna, começa a ser repreendida agora. Pai, visita cada área, Pai, da vida do teu povo nesta hora. Sim, Jesus. Aquela área, Pai, que está dando errado, Verdade, Senhor. Pai. Que não está prosperando, que não está indo para frente. Deus, sim, Toda maldição que seja quebrada agora. nome de Jesus. Palavra lançada, palavra proferida. Sim, meu Começa Deus. a ser anulada agora. Vai, nome visita a de família, Jesus. Sim, as Deus. finanças, a vida emocional, Sim, sentimental. Pai. Aleluia. Pai, aquilo que a pessoa dá um passo para frente, 10 para trás, Verdade. Senhor. Que todo mal seja anulado Em agora, em nome nome de de Jesus. Jesus. Aleluia. Mas vai abrindo, Deus, as Sim, portas. Deus. Pai, assina a carteira de trabalho aqui nesse lugar. Honra a vida financeira do teu povo. Honra casamentos aqui, Senhor. Levanta aliança diante do teu altar. Nessa casa, Pai, repreende a contenda, a briga, a divisão. Mas que quando essa pessoa vai pisar em casa hoje, todo mal venha recuar em nome de Jesus. Pai, quando essa pessoa colocar a planta dos pés na sua casa, que pelo poder da tua presença, todo mal recue em nome de Jesus. Maravilhoso. Pai, eu oro pela saúde do teu povo. Visita do alto da cabeça a planta dos pés. Dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, começa a sair agora em nome de Jesus. Dor no ombro, dor no pescoço, começa a sair. Toda dor de coluna agora, todo problema na coluna, começa a desaparecer agora. Dor nas pernas, dor no joelho, dor nos pés, começa a sair agora. Problema de circulação, saia. Todo caroço, coceira, começa a sair. Dor de estômago,
magia comece a cessar agora. Pai, toda queda de cabelo repreende. Dor de dente, dor no olho, dor de ouvido. Pai, vai curando agora. Sintoma gripal, Covid, saia. Em nome de Jesus, Pai. Todo diagnóstico médico vai confundindo agora. Porque tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que confunde a ciência. Tu és aquele, Pai, que faz o sábio retroceder em sabedoria. Então todo laudo médico, Deus vai dando negativo agora. Todo laudo médico, Pai, vai desfazendo agora. Dependência de remédio, psiquiatra, terapeuta, Deus vai quebrando este mal agora. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, saia. Pensamento suicida, saia. Vontade de se matar, saia agora, em nome de Jesus. Pai, visita o corpo do teu povo agora. Toda mazela, toda enfermidade, hereditário, vem da mãe, vem do pai, está repreendido em nome de Jesus. Você até nasceu com isso, mas não vai morrer com isso. Você até adquiriu essa doença, mas não vai morrer dela, porque hoje Jesus te cura. Hoje Jesus te liberta. Toda enfermidade começa a recuar agora. Todo mal começa a bater em retirada agora. Saia. Até doença que eu não falei começa a sair agora. Agora. Em nome de Jesus, saia. Agora. Senhor, saúde perfeita, Deus. Saúde perfeita. Se tem alguém em casa doente, doença, ouça a minha voz, sai dessa casa agora. Para todo parente que está enfermo, sai agora em nome de Jesus. Porque a fé encurta a distância. E eu tenho certeza, Pai, que uma palavra lançada, o Senhor faz o milagre acontecer. Porque tudo é possível aquele que crê. E nós estamos orando pela nossa casa agora. Pense no seu parente, querido. Pense agora em alguém da sua casa que Deus está visitando agora. Pense nessa pessoa agora. Jesus está tocando nela agora. Está libertando ela agora. Está transformando a vida dela agora. Está curando essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço. Toda opressão maligna, insônia, pesadelo, vozes, vultos, começa a recuar agora. Esse sentimento de morte dentro do peito começa a sair agora. Todo peso dentro dessa pessoa começa a sair agora. Pai, eu te peço, vai curando o teu povo agora. Vai tocando no teu povo agora. Pai, e eu te agradeço. Porque a tua presença, Deus, ela é real neste lugar. Em nome de Jesus. Antes de aplaudir, vou encerrar minha oportunidade. Alguém foi curado aqui neste lugar? Você que chegou com uma dor, chegou com uma enfermidade, você sentiu que saiu. Alguém? Oramos por dor de cabeça, dor de coluna, dor nas pernas. Às vezes a dor saiu, você nem percebeu. Toca aí onde estava doendo. Faz o que você não podia fazer. Que eu tenho certeza que Jesus te curou nessa tarde. Jesus te tocou nessa tarde. Irmã, cheguei triste, mas agora eu estou aqui em ponta da bicuda no cão. É cura também. Irmã, cheguei aqui com os pensamentos estranhos, mas saiu em nome de Jesus. É cura também. Aleluia. Algum corajoso, alguma corajosa que foi curada neste lugar? Porque, irmãos, eu tenho certeza que Deus visitou. Glória, eu creio. Você que chegou aqui com qualquer sintoma, qualquer coisa. Procura aí, irmã. Apalpa a dor aí. Procura aí. A irmã tá fazendo aqui pela fé. Faz aí também. Procura aí que Deus curou. E aí, irmã? Chegou com como aqui? Eu tava com dor no ombro. Dor no ombro. E agora? Eu caí, né? Faz anos, assim, aquela dor da noite, né? Foi. O que é que a irmã não podia fazer? Levantar. E agora? Doeu? Eita glória. Fisgou? Eita! Aplauda Jesus! Mais alguém, irmão? Mais alguém foi tocado e não cheguei com dor de cabeça e saiu. Aleluia, Jesus. Dor nas costas, tava com as costas doendo, passou. Alguém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém, mais alguém foi tocado nessa tarde, foi curado nessa tarde? Não tenha vergonha não, irmã. Deus, aleluia. Diga, irmã. Eu tava com dor de 3 semanas nesse dedo e assim, nas pontas. E tinha enferrujada. E agora? O que a irmã não podia fazer? Podia fazer isso. Não podia? E agora? Podia segurar forte, sentir a dor no meu. Espera ainda, aperta aqui alguma coisa. Aperta aí. Tô segurando aqui. Aperta aí. Tá doendo? Não? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Mais alguém? Aleluia. A irmã tá ali fazendo. Vá, diga. Glória a Deus. Dor na coluna?
Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Se esticando. É, E já aí? fiz mais de 10 fisioterapias. Tava com o quê? Coluna? E agora? O que você não podia fazer? Eu posso fazer tudo, na verdade, só quando ela ataca mesmo. Mas não vai atacar mais o nome. Porque quem me atacou hoje foi o poder de Jesus. Eita, glória. Eu creio que mais pessoas foram curadas aqui. Aqui ficou com vergonha. Chama as pastoras. A pastora fiquei com vergonha, mas Deus me curou, me visitou. E o mais importante, conta na sua casa. Amém, Jesus. Olha, lembra aquela dor? Faz que nem irmã aqui, ó. Lembra aquela dor? É. Jesus me curou. Glória. E eu tenho certeza, irmão, que vai ser motivo para a pessoa que está na sua casa estar aqui no próximo ano. Amém? Que Deus abençoe grandemente essa casa de oração. Em nome de Jesus. Ô, glória.